Vou começar então. Ah, não sei qual de vocês que me sugeriu, então, entre os temas, trabalho e energia cinética. Então, vamos começar falando sobre trabalho. Vocês podem tirar dúvida, assim, me interromper a qualquer instante, ou pelo microfone, ou pelo chat. Eu estou com o computador aberto aqui, então eu respondo sempre que necessário. Bom dia, João Cláudio. Estou começando então a falar sobre trabalho e energia cinética. Tiago, bom dia. Bom, agora está chegando mais gente. Vamos supor, então, que nós tenhamos uma superfície, por simplicidade. Eu vou supor que ela seja perfeitamente horizontal. Temos um corpo sobre essa superfície, sem atrito, e eu vou executar sobre este corpo uma dada força F, que vai movimentar este corpo por uma distância que eu chamarei de D. Não importa aqui se o movimento é acelerado, se o movimento é retilíneo uniforme. Eu não estou preocupado com isso por enquanto. Então, após um certo tempo, o corpo estará, então, terá sido movido por essa distância d, e nós vamos definir uma grandeza chamada trabalho. Nós denotamos, seguindo a notação do Sears e Zemansky, trabalho por W, que é de work, é o produto da força pelo deslocamento. É simplesmente uma definição, por enquanto, de uma grandeza, e essa definição nos permitirá um tratamento físico interessante, definir conceitos a partir desta definição. Bom, nós vemos que o trabalho é maior quanto maior for a força, e também quanto maior for o deslocamento. Mas aqui notem que nós temos a força na mesma direção do deslocamento. Vamos agora fazer uma complicação, uma elaboração desta situação. Novamente, estou supondo a nossa superfície perfeitamente horizontal, sem atrito, nosso corpo. Eu quero mover esse corpo ainda por uma dada distância d, mas agora eu não vou aplicar a força paralelamente à direção do deslocamento. Agora eu vou aplicar a força ainda constante, porém, em uma direção arbitrária, F, caracterizada por um dado ângulo φ com a direção deste deslocamento. Se antes, com a força paralelamente ao deslocamento, nós simplesmente tomávamos o produto da força pelo deslocamento, agora eu vou tomar o trabalho em termos da componente da força na direção do deslocamento. Então, seria a projeção F cosseno de φ
vezes o deslocamento. E se eu defino um vetor D. Havia travado, desculpem. Então, se eu defino um vetor D paralelamente a D e com um módulo D, nós podemos definir f cosseno de φ como sendo o produto escalar entre esses dois vetores. Então, esta é uma definição mais arbitrária de trabalho. Continuando, vejam que nós estamos melhorando a nossa situação gradualmente. Nós começamos com a força constante na mesma direção do deslocamento. Depois nós tomamos a força com uma orientação arbitrária com relação ao deslocamento. E agora vamos considerar que nós temos não mais um deslocamento retilíneo, mas um deslocamento com um formato arbitrário, uma superfície que não é mais retilínea. Nós queremos de um ponto A, nessa superfície, até um ponto B. Não, me desculpe, a minha gata aqui está querendo atenção. Quietinha. Então, nós temos aqui a nossa força, fazendo uma dada orientação, e nós queremos levar o corpo até um dado ponto B, sobre essa trajetória curvilínea. Nesse caso, o que nós vamos fazer é simplesmente dividir essa trajetória em pequenos incrementos, que eu chamarei aqui cada um de DI. Tomarei um produto escalar com a força ao longo de cada um destes incrementos, e depois eu somarei aqui com a força sendo constante, nós teremos de simplesmente somar os vários produtos escalares. E, da mesma forma, se nós tivermos a força variando, nós simplesmente somamos os produtos escalares ao longo de toda essa trajetória,
que nós temos, então, uma integral. Uma integral que nós chamamos integral de linha, de A até B, de f escalar, os vários incrementos sobre essa trajetória, onde a soma dos vários ds nos fornece a trajetória S. Nós temos agora uma nova grandeza, vamos analisar as suas unidades, sempre tendo como base o sistema internacional, metro quilograma segundo, MKS. A unidade de trabalho, nós vemos aqui, que será igual a unidade de força vezes unidade de deslocamento força nós medimos no SI em Newton, em deslocamento nós medimos em metro, Newton vezes metro é o Joule. Que, em geral, nós conhecemos, nós referimos não como unidade de trabalho, mas como unidade de energia. São conceitos equivalentes, como nós vamos ver. E, evidentemente, se eu tenho várias forças atuando sobre o corpo, o trabalho total será igual à soma dos trabalhos de todas as forças atuantes sobre o corpo. Então, basicamente, o trabalho é isso. Existe outra unidade de energia, trabalho, que é muito utilizada em física, que é o erg. O erg é a unidade de trabalho no CGS, no sistema centímetro, grama, segundo. Mas eu acredito que no Sears, Zemansky, também nas carreiras, no curso de vocês não vão utilizar. O CGS é mais utilizado em física mesmo. E eu vou aqui fazer, então, alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo, o mais elementar, que envolve uma força constante, trajetória retilínea, é envolvendo a força-peso quando nós vamos erguer um corpo na superfície, nas proximidades da superfície da Terra, em que podemos tomar a atração gravitacional como sendo constante, independente da altura. Então, vamos aqui, primeiro, reescrever a expressão para o trabalho. Integral de A até B do produto escalar da força com o incremento do deslocamento. Então, o que nós podemos observar dessa expressão? Se nós queremos calcular trabalho, precisamos definir a força, precisamos definir
o incremento do deslocamento e os pontos inicial e final. Isso é algo que eu tenho que definir para qualquer problema. Esta é a física do problema. Uma vez definido isso, o que resta é a matemática, calcular a integral. Então, vamos supor que nós tenhamos a nossa superfície. Eu tenho um dado corpo nessa superfície. Tenho, então, a aceleração da gravidade apontando para baixo. E eu vou querer erguer este corpo por uma dada altura. Se eu quero erguer esse corpo, eu tenho de atuar sobre ele uma força F. Desculpem. Porém, eu tenho atuando sobre o corpo uma força peso.
Pessoal, por favor, desculpem-me pelo incômodo, pelo contratempo. Eu não sei o que houve com o meu celular. Ele reiniciou de repente. Mas agora acho que podemos continuar. Então, precisaremos transferir nossa aula. Como eu estava dizendo, nós temos então, ao erguer um corpo, nós precisamos executar uma força sobre esse corpo, apontando para cima, e teremos, inerentemente, sobre todo e qualquer objeto, na presença de uma massa, no caso a Terra, uma força de atração gravitacional que, no nosso caso, se traduz nessa força-peso. Então, vamos calcular a força resultante sobre o nosso corpo. Nós temos que esta força será igual à soma vetorial da força-peso mais a força que estamos aplicando sobre o corpo. Nós precisamos, para tratar o problema, adotar um sistema de referências. Então, como o nosso problema é unidimensional, na direção vertical, eu vou colocar o eixo Z na superfície da Terra, que eu considerarei como nossa referência. Então, em termos de Z, nós temos que o peso está apontando, o Z está apontando para cima, peso para baixo. Então, será igual a um certo escalar P, multiplica Z, e como está para baixo, nós colocamos um sinal negativo. Nós temos também a nossa força F, que está na mesma direção e sentido de Z. Então, ele será simplesmente um F na direção Z. E nosso ds será simplesmente um certo dz ao longo da direção Z. Então, vejam que nós já começamos a definir o F, porque nossa força resultante, o nosso F resultante, será então dado por F menos P ao longo de Z. Nós temos o ds e nós precisamos definir os pontos A e B. Se eu adotar aqui embaixo como sendo 0, nosso ponto A, então o nosso ponto B será simplesmente Z igual a H. Com isso, nós podemos obter o trabalho. Vamos simplesmente substituir aqui na nossa expressão as grandezas que nós definimos. Nós temos o A, que é o 0, o B, que é o H, a força resultante será simplesmente F menos P. Na direção Z, temos de tomar o produto escalar com o nosso ds, que é dz na direção Z. Então, nós teremos aqui integral de 0 até H. Z, produto escalar com Z, é 1. Ambos são versores, têm norma 1 e são paralelos um ao outro. Com isso, nós ficamos com F menos P dz. F menos P, as forças, estamos supondo que são constantes, podemos tirar da integral, ficamos simplesmente com F menos P, integral de 0 a H, de dz, que vai dar simplesmente a subtração dos extremos de integração. Ou seja, teremos F menos P,
que multiplica H. Podemos, eventualmente, escrever em termos de uma massa M de nosso corpo. Nós temos que o peso, então, é igual a mg, ou, vetorialmente, menos mgz. Com isso, nosso trabalho será dado por F menos mg H. Esse foi o primeiro exemplo simples, feito exatamente para treinarmos a nossa definição, o uso da definição no trabalho. Vejam, eu tenho uma expressão que é bem clara, uma integral de um ponto inicial a um ponto final do produto escalar entre esses dois vetores. O que eu preciso fazer, então, para calcular o trabalho? Definir cada entidade. Vamos para um outro exemplo, que é o da força elástica. Nós temos que, para uma dada mola, com um comprimento natural, que eu estou chamando aqui de x0. Ou seja, é o comprimento de equilíbrio. Se eu orientar o meu eixo nessa direção, chamada de x, neste caso, eu sei que, empiricamente, se eu, por exemplo, deformo, puxo esta mola para uma dada posição x, eu vou experimentar uma força sobre a extremidade da mola, que é proporcional à deformação dela, ou seja, este tanto de comprimento, que é exatamente x menos x0. Esta força está orientada ao longo de x, na mesma direção da mola. Como constante de proporcionalidade, eu escrevo aqui K, que é uma constante característica da mola, e esta força tende a restaurar a posição inicial, tende a fazer a mola voltar ao equilíbrio, é uma força restauradora. Então, ela tem um sinal aqui negativo. E vocês podem verificar que, da mesma forma, como quando eu estou puxando, o sinal negativo faz com que a força faça a mola voltar ao ponto inicial, se eu comprimir a mola, da mesma forma, a força vai atuar no sentido de fazer a mola se expandir novamente até voltar à posição inicial. Então, vamos supor que eu tenha uma mola na posição horizontal e eu vou colocar, por simplicidade, a origem do meu sistema de coordenadas na posição de equilíbrio da mola. Então, esse aqui vai ser o meu eixo X, aqui é a origem.
e eu vou distender a mola. Então, eu apliquei sobre esta mola, neste ponto, uma dada força F, para levar a mola até uma nova posição X, levar a extremidade da mola até uma nova posição X. Eu sei que a mola exercerá sobre este ponto, ao longo de todo o movimento, uma força restauradora que é dada por Kx menos x0. Então, se nós queremos deformar a mola, nós devemos exercer sobre a extremidade dela uma força que tenha, no mínimo, a intensidade dessa força restauradora. E eu vou supor aqui, então, que nós vamos aplicar sobre a mola essa força mínima para deformá-la, que será igual a K, vou chamar não, vou chamar de X mesmo, esse X vai variar até atingir o valor final ao longo de X. Então, voltando à nossa definição de trabalho, nós já definimos a nossa força restauradora, o nosso ds será um certo dx na direção x, movimento unidimensional. E, então, o nosso F escalar ds vai ser simplesmente kx dx. O nosso W será, então, a integral de um dado ponto 0 até o nosso ponto final x, do produto escalar da força pelo deslocamento, ou seja, k vezes x vezes dx. O k é constante e, efetuando esta integral, nós ficamos com k x ao quadrado sobre 2. Então, nós temos dois exemplos. Eu fiz outros exemplos nos meus vídeos, e ao tratarmos de trabalho, o procedimento é sempre esse. Eu tenho de identificar as forças, se eu quero o trabalho de uma força em particular, se eu quero o trabalho da força resultante sobre aquele ponto, identificar o incremento de deslocamento, de tal forma que eu possa tomar o produto escalar em cada ponto específico da trajetória e identificar os pontos inicial e final. A física termina quando eu faço isso. Então, eu obtenho uma integral, e essa integral aí eu resolvo, em geral, no nosso curso, é uma integral trivial, e se vocês forem para umas disciplinas mais avançadas, vocês podem ter de fazer a integração numérica, utilizar algumas técnicas avançadas, mas uma integral é algo matemático. Se você tem, você deve ser capaz de resolver de uma forma ou de outra. A física termina quando você chega nessa integral. Deixe-me fazer aqui um outro exemplo, que é um pouco mais elaborado, que envolve polias.
ou roldanas. Então, eu fiz esse exemplo no vídeo, eu vou fazer aqui de novo, ele é bem esclarecedor. Então, vamos supor que nós vamos erguer uma dada massa M por um fio ideal, passando por duas polias. Uma dessas polias, tanto o fio quanto a polia são ideais. Uma dessas polias está presa no teto. O fio, eu tenho um fio que a liga a uma outra polia, também ideal, e esta polia está sustentando a massa M que nós queremos levantar. O fio dá a volta nessa polia e se prende no teto. Então, eu vou aplicar uma dada força nesta primeira polia, que eu vou chamar de F. Evidentemente, eu tenho a aceleração da gravidade atuando sobre o sistema. Então, nós vamos querer determinar aqui o módulo da força para que a massa seja erguida com uma velocidade constante e o trabalho realizado sobre esta massa por essa força F e pela força peso. Bom, em primeiro lugar, nós vamos representar as forças. Vou chamar essa polia aqui de 1. Então, vamos analisar a polia 1. Nós temos aqui, se a polia é ideal, ela não tem massa. Eu estou considerando aqui, então, apenas a força-peso da massa ligada a ela. E eu tenho uma força de tensão no fio. Como o fio é ideal, ele transmite essa força em todos os pontos dele com o mesmo módulo. Então, eu tenho uma força de tensão atuando para cima deste lado, devido ao fio. Porém, o fio dá a volta e eu vou ter também a mesma força de tensão atuando deste lado. Então, nós temos, como eu estou supondo que a massa está se movendo para cima, a força para cima vai predominar sobre a força-peso, para baixo. Então, nós temos que a resultante das forças, ou seja, 2T mais P, vetorialmente, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Eu quero erguer esta massa com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Assim, nós temos que 2T mais E é igual a zero. Então, vetorialmente, nós teremos que a tensão é igual a menos o peso desta massa, deste corpo, sobre 2. Então, então eu cheguei à expressão para a tensão ao longo de todo o fio. Nesse ponto em que o fio é puxado, eu tenho de aplicar uma força de tal forma que, se a velocidade
com que esse ponto está se movendo é constante, então F mais a tensão vai ser 0. Logo, eu tenho de aplicar uma força que é igual a menos a tensão, e em módulo, nós temos que a força que eu devo aplicar para erguer a massa é igual ao peso da massa sobre 2. Vejam só que coisa interessante. Este que é o interesse de engenharia em polias, porque eu consigo erguer uma dada massa M com uma força igual à metade de seu peso. E eu consigo fazer arranjos de polias, de várias polias, de tal forma que eu reduza ainda mais a força que eu necessito aplicar para erguer uma dada massa. Agora vamos analisar o trabalho. Sobre a massa M, nós temos, então, aplicado sobre ela a força-peso e a força igual a 2 vezes a tensão erguendo para cima. Nós temos, se eu adotar a nossa referência na posição inicial, apontando para cima, esse aqui será o nosso eixo Z, então, e eu estou erguendo essa massa ao longo de uma distância vertical Z, vamos definir as grandezas que necessitamos. A nossa tensão é um certo T na direção Z. E esse T, nós já vimos que corresponde a mg sobre 2 na direção Z. Nosso peso está apontando para baixo. Então, nós teremos aqui um menos mg na direção Z. E o nosso ds é simplesmente um dz ao longo de Z. O trabalho da tensão será dado, então, por 2 vezes a integral de 0 até Z de mg sobre 2 dz, que nos fornecerá simplesmente mgz. Por outro lado, o trabalho da força-peso será igual a menos a integral de mg dz, que é igual a menos mgz. Se nós somarmos o trabalho da tensão com o trabalho da força-peso, nós vemos que ele se anula. Isso significa o quê? Nós vamos ver que é algo relacionado à conservação de energia. Eu estou dando uma dada energia para o corpo, né, uma energia potencial, quando eu o levanto. Eu estou fornecendo pela força-peso, pela tensão. E esse corpo está ganhando, então, energia potencial, que é dada por mgz também. A energia que eu transfiro para o corpo é a energia que ele ganha.
Agora nós vamos partir para uma consequência do conceito de peso, o conceito de trabalho, que é a energia cinética. Isso está relacionado ao teorema do trabalho, energia cinética. Então, supondo, mais uma vez, que nós temos uma dada trajetória de formato arbitrário, vou chamar essa trajetória de S. Então, eu tenho aqui um ponto de referência A, um ponto de referência B, e eu vou dividir essa trajetória em pequenos incrementos ds, sendo que eu tenho um campo de forças nesta região. A força varia da forma mais arbitrária possível, módulo, direção, sentido, em cada ponto. Se eu quero calcular o trabalho referente a esta força, se eu mover o meu corpo, um dado corpo, de um ponto A a um ponto B, ao longo dessa trajetória S, nós definimos, então, o produto escalar de F com ds em cada ponto, da origem da trajetória até o fim dela. Isso é o que nós já vimos, é o nosso trabalho para mover um corpo com uma dada massa m. Agora, nós temos a segunda lei de Newton, que é fundamental, sempre válida, que, em sua forma mais geral, nos diz que a força é igual à derivada temporal do momentum linear, onde sabemos que P é igual ao produto da massa vezes a velocidade do corpo. Se nós temos massa constante, nós obtemos, então, uma forma da segunda lei de Newton, que é talvez a mais conhecida, mas que não é tão geral, em que F é igual a D dt de mv. A derivada de uma constante é nula, então nós não precisamos nos preocupar com ela. Colocamos a constante fora da derivação. Então, teremos m dv dt, ou seja, massa vezes a aceleração. Substituindo essa expressão na nossa expressão para o trabalho, nós temos que W é igual a integral de A até B de F, que é M dV dt, produto escalar com ds. Agora eu posso fazer algo que provavelmente os seus professores de matemática não gostam. Se vocês fizerem, alguns podem ficar chocados, que é passar simplesmente esse dt, que está dividindo a velocidade, para dividir o ds. Nós estamos tratando o dt como se fosse um número sem vínculo com o dv, que, na verdade, rigorosamente, formalmente, no cálculo, isso nem sempre é verdade, por isso que eles não gostam, mas aqui nós vamos supor que isso é válido. Só que ds, dt, derivada da posição com relação ao tempo, é a própria velocidade. Então, temos a integral de A até B de M dv, produto escalar com V. Com isso, nós ficamos com a integral de M
V ao quadrado sobre 2, pego os pontos A até B. Se eu derivo esta expressão, esse 2 cai, corta com esse 2, eu fico com 2V, que multiplica a diferencial dV. Ou seja, nós ficamos com M. Eu vou chamar a velocidade no ponto B de velocidade final, então, simplesmente o mv ao quadrado sobre 2 menos velocidade no ponto A, que é a velocidade inicial, ou seja, V0 ao quadrado sobre 2. O que significa este vetor ao quadrado? É simplesmente o produto escalar desse vetor com ele mesmo, que nos fornece simplesmente o módulo dele ao quadrado. Essa grandeza mv ao quadrado sobre 2, eu vou chamar de K, e é denominada de energia cinética. Nós vemos, então, que em termos de energia cinética, o trabalho é simplesmente a diferença da energia cinética final e da inicial. Ou seja, nós temos que o W é igual a um ΔK. Ou seja, um K menos um K0. Este aqui é o teorema do trabalho energia. E nós vemos, então, que a energia cinética possui as mesmas unidades de trabalho, que nós definimos como sendo Joule, que é a unidade que nós comumente, exatamente, falamos como sendo unidade de energia. Como que nós podemos utilizar este conceito? Vou agora fazer um exemplo envolvendo o atrito. Então, vamos supor que nós tenhamos um corpo que se desloca sobre uma velocidade, sobre uma superfície perfeitamente horizontal. Eu vou assumir que essa superfície está associada à direção x. Este corpo se move inicialmente com uma velocidade v0 nessa direção. E, devido à força de atrito atuando sobre esse corpo, que sempre se opõe ao movimento, ele para após percorrer uma dada distância d. E nós sabemos que o coeficiente de atrito cinético entre a superfície do corpo e a superfície horizontal é μc. Nós queremos aqui determinar essa distância d que o corpo percorre antes de parar. Vamos primeiro representar o diagrama de corpo livre do corpo. Nós temos, como já falamos, a força de atrito que fará com que esse corpo pare.
E como esse corpo, estamos supondo que ele se encontra na superfície da Terra, teremos agindo sobre ele a força peso. O corpo não está afundando na direção vertical. Esse corpo está em equilíbrio nessa direção. Então, essa força peso tem de ser equilibrada por uma outra força de módulo igual, mesma orientação, porém sentido oposto à da força peso, que é que nós chamamos de força N, que é normal à superfície. Bom, a única força que realizará trabalho ao final sobre o corpo é a força de atrito, porque ele não está se movendo na direção da força-peso nem na direção da normal. Então, vamos definir aqui a nossa força de atrito. Nós sabemos que a força de atrito, empiricamente, ela é proporcional ao módulo da força normal, e essa proporcionalidade ela é dada pelo coeficiente de atrito. Se o corpo está parado, é o coeficiente de atrito estático. Como aqui nós temos o corpo se movimentando, temos, então, coeficiente de atrito cinético. Essa força atua na direção X, só que se opõe ao movimento. Então, vou colocar um sinal de menos, já que eu coloquei o nosso eixo X orientado na direção do movimento. Então, nós teremos que a força de atrito é dada por menos μc, que multiplica a normal, que pelo fato do corpo estar em equilíbrio, possui o mesmo módulo da força-peso, mg, na direção x. Nós temos o nosso ds, que será simplesmente um dx na direção x. Portanto, o nosso F, no caso força de atrito, escalar ds, vai ser simplesmente menos μc mg dx. O trabalho, então, será dado pela integral do ponto inicial, 0, até o ponto final que eu chamei de D. Me desculpem. Do produto escalar da força pelo deslocamento, vou colocar o sinal de menos aqui fora, μc, mg, dx, que é, então, igual a menos μc, mg, x, pego de 0 até D, que nos fornecerá simplesmente menos μc, mg, d. Bom, eu calculei aqui o trabalho realizado por essa força de atrito, do ponto final ao ponto inicial. Em que isso me ajuda a resolver o nosso problema? Afinal de contas, eu quero obter o D, a distância que ela percorre antes de parar. Nós vamos, para isso, utilizar o que nós já vimos, o teorema do trabalho-energia. Nós sabemos que o trabalho é igual a variação da energia cinética. Energia cinética é massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado, sobre 2. A energia cinética inicial, nós sabemos que é a massa vezes a velocidade inicial do corpo ao quadrado, V0 ao quadrado, sobre 2. Energia cinética final será igual a massa vezes a velocidade final do corpo
ao quadrado sobre 2. E nós sabemos que essa velocidade é zero. Afinal de contas, nós queremos saber a distância percorrida pelo corpo até ele parar. Então, veja que nós temos, então, que o ΔK será igual a zero menos a energia cinética inicial, mv0 ao quadrado sobre 2, e isso é igual ao trabalho, que é menos μc mgd, que nós calculamos anteriormente. Vejam que o zero nós podemos desconsiderar, nesse caso. O sinal de menos está em ambos os lados. O m também está em ambos os lados. Então, nós podemos dividir ambos os lados por menos m. Ficamos com v0 ao quadrado sobre 2 igual a μc gd. Portanto, o nosso d, a distância que o corpo percorre até parar, será dado por v0 ao quadrado sobre 2 μc, que multiplica g. Bom, vocês haviam me pedido para falar sobre trabalho e energia cinética. Isso é o que eu teria, assim, é o básico que eu teria para falar. Eu fiz vários exemplos, assim, envolvendo o trabalho, outros exemplos nos vídeos que vocês podem verificar. Vocês têm mais alguma dúvida? Podem falar pelo microfone ou podem usar o chat. Eu estou acompanhando aqui. Perfeito, Bruno, não. Bom, isso é o que eu tinha para falar. Se vocês não tiverem mais alguma dúvida ou quiserem conversar sobre alguma outra coisa, eu posso encerrar a nossa atividade por aqui. Fiquem à vontade. Eu fico feliz que, em geral, a turma de vocês, as duas turmas que eu peguei, no caso, tem outra turma de eletromagnetismo, se adaptaram bem a esse sistema, né, de atividades remotas. Eu tive desempenhos muito bons nesse caso. E eu, inclusive, vou mandar para vocês um formulário no Google para fazer uma avaliação anônima sobre o que vocês acharam deste curso. Falar o que pode ser melhorado, o que é bom, o que pode ser melhorado, assim, até eventualmente críticas. Vou mandar logo mais à frente e será totalmente anônimo. Vocês não precisam se preocupar. Podem ficar bem à vontade. Bom, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu me despeço aqui. Temos a nossa atividade de recuperação no mesmo sistema da anterior. Divulgarei os exercícios amanhã, é livre, quem quiser fazer, faça. Não sei se algum de vocês precisa aumentar a nota, mas fique à vontade, não tiro nota de ninguém com a recuperação. E então, cuidem-se de vocês mesmos e cuidem de seus familiares. Eu vou colocar o link para o vídeo, para essa gravação no Moodle logo mais. Até mais, Tiago. Fique bem. Até mais, João. Até mais, Gabriela. Até mais, Thalita.
Que é isso, Bruno? Fica à vontade. Se precisar de alguma coisa, tem o P-Aluno, tem o Moodle também. Messias, gostaria de falar alguma coisa? Bom, vou precisar. Se precisar falar comigo, você tem o P-Aluno e tem também o Moodle ou o e-mail, Messias. Fique à vontade. Minha linda, meu anjinho, você é muito mizimizi, você é muito santo, você é muito mizimizi.